JB, hoje eu estou olhos nos olhos com o renomado fotógrafo santista que recentemente lançou 5 livros com imagens espetaculares que resultaram de algumas viagens, de observações sentimentais do cais santista, até mergulhar em seu estúdio e fotografar as mais diferentes pessoas seminuas com os corpos tatuados. São verdadeiros livros de arte e ainda traduzidos em 3 idiomas. Falo de Marcos Piffer. Parabéns! Em primeiro lugar, eu estive no lançamento dessas obras que você acaba de lançar e estou muito feliz com você aqui também, Marcos. Obrigado, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Ai, que ótimo. Segunda vez. Segunda vez. Foi há anos, nós tentamos até lembrar o ano e não conseguimos, tem um tempinho Marcos. já, mas não tanto tempo assim também. É verdade, uns 3, 4 aninhos, tá bom. Dizem que a cada livro lançado é como se fosse mais um filho. Eu pergunto a você se sente dando à luz a quíntuplos, Marcos? Olha, é mais ou menos isso, Clara, porque as pessoas não têm dimensão do trabalho que é fazer um livro, né? E ainda mais um livro de fotografia e fazê-lo, assim, bem feito, né? Então é um processo, um livro, mais ou menos só ele, demanda aproximadamente 1 ano entre as fotos já estarem mais ou menos prontas, finalizar as imagens, editá-las, né? Dar uma sequência lógica com conteúdo, depois o tratamento das imagens, texto, correção de texto, tradução, correção das traduções, o design gráfico do livro, isso tudo é uma gestação de elefante, né? Olha, é mesmo, eu tô certa, viu? Tá certo, quíntuplos mesmo. Quando ele sai é aquela coisa ansiada, aguardada de fato. É verdade. Vamos falar um pouquinho de cada um deles? Essas bromélias lindas da Mata Atlântica. Fala pra mim, como nasceu essa ideia? Você ama a Mata Atlântica? Eu adoro a natureza, o meio ambiente e as plantas no modo geral, assim, né? Eu dediquei parte da minha vida a isso, a estar na mata, a lutar pela preservação e me envolver com questões ambientais. O meu trabalho fotográfico, de alguma maneira, sempre está um pé na questão ambiental e um pé na questão, assim, urbana, de patrimônio, né? Sempre, ou eu estou fotografando as cidades, ou o porto, ou eu estou dentro da natureza. Às vezes as coisas se misturam também, não são tão compartimentadas, né? E eu, em 2010, eu lancei um livro que se chama A Flora, Inventário Particular de Espécies da Mata Atlântica, com prefácio do professor Aziza Pissaber. Foi um privilégio ele escrever num livro meu. E logo na sequência, de 2010 para 2011, aquele livro foi um livro que deu tão certo que mas ele era de várias espécies, assim, sim, né? E não só de bromélias. Mas as bromélias em particular eu sempre gostei muito. E é uma flor diferente. Totalmente, eu amo flores, né? Eu não fico nem no estúdio sem elas. Não dá pra gente viver sem plantas. É, né? Verdade. Então, em 2011, como aquele livro deu muito certo, eu falei, vou fazer um livro só de bromélias. Em 2011, 2012, eu fotografei muito bromélias. Aí eu virei meu foco para isso mesmo. Tinha um pessoal do Instituto de Botânica de São Paulo que me ajudou. E o livro acabou não saindo. Isso é uma coisa interessante a gente falar, né? Porque, assim, lancei 5 livros, mas nem sempre tudo dá certo. O livro, por uma série de questões, naquele ano não saiu. E aquele conjunto de imagens que não era pequeno e que tinha dado muito trabalho para fazer, ficou meio que engavetado, né? Aguardando o momento certo, engavetado meio... Né, a gente está menosprezando. Ele ficou ali meio quase que pronto e aguardando o momento de ir para frente. É assim mesmo. E aí no começo do ano passado surgiu a oportunidade pelo projeto aqui dessa editora Canarinho, que é uma divisão da editora brasileira. O Pedro Saad sabia, ele que é diretor, sabia que eu tinha esse conjunto de imagens, né? A gente já tinha conversado sobre isso, e ele, partindo para um projeto de livros menores com a intenção de colocar fora do país, falou, olha, aquele projeto das bromélias interessa para esse projeto dele. Então aí eu fui rever as imagens, recatalogá-las, né?
vivificar exatamente, toda essa colocar obra novamente, coloquei exatamente, esse termo é ótimo, né? Dar vida novamente àquilo que está um pouquinho ali guardado, aguardando de fato. Tudo tem seu momento, você vê que... Agora, Fernando de Noronha, que eu sei que também é um lugar que você ama. Eu adoro, assim, também por conta de trabalhar com fotografia há muito tempo, né, e sempre, como eu falei, com projetos de alguma maneira ligados a questões ambientais, eu tive a sorte e o privilégio de ir várias vezes a Noronha, né, que é um lugar que nem todo mundo consegue ir, é um lugar caro, difícil de chegar, uma série de restrições lá, né, você não pode fazer tudo que você quer. E fui também, por ir 5 vezes a Noronha durante a minha vida, também formei um acervo de imagens, né? A questão central nasceu aqui... a paixão e nasceram as imagens. Eu acho um lugar encantador e é um lugar aqui, acho que é o lugar no Brasil onde você tem, assim, a verdadeira dimensão ou sensação de estar numa natureza como ela era, como ela foi. Então fiz acervo e dentro desse mesmo projeto da editora Canarinho, o Fernando de Noronha também era um tipo de assunto que interessaria para focar principalmente o mercado externo. E essas imagens são fora de série, inesquecíveis e dá vontade de ir vendo o livro, isso é um bom sinal, né? Nossa, sempre que eu vejo eu falo... E o legado que você coloca aí para o mundo inteiro de uma maneira que favorece o nosso país, valoriza. Obrigado. O Tatu nasceu na revista, essas imagens na revista Guaiaó, que começou ali alguma coisa. Sim, na edição, a Guaiaó é uma revista temática, né? Ela é semestral e cada edição a gente desenvolve Eu lembro um que tema. você sabe que eu fui desde o primeiro lançamento. Eu lembro que de você lá sempre. Fez, eu admiro muito. É uma revista também de primeiríssima qualidade, né, a Guaiaó. Obrigado. Ela tem uma linha assim, editorial, né, da cultura regional e na número 10, se eu não me engano, o tema dela era o culto ao corpo. Então a gente ali, todas as editorias dela, né, que mais 10 ou 12 editorias, desenvolvia uma ideia dentro desse grande tema. E eu ali, uma coisa que eu queria fazer já há muito tempo, que era falar através da imagem, que é o que eu faço, né? Sim. Eu conto alguma coisa através das imagens. Eu queria falar sobre a questão da tatuagem. Como ela está entranhada na sociedade, como mesmo assim, como ela ainda sofre certo tipo de preconceito. Eu queria desenvolver essa ideia. E chamei 20 pessoas e fiz um pequeno ensaio ali, né? Legal, é que são pessoas tão diferentes. Exatamente, isso está no cerne da ideia, né? Que aí eu levei adiante, a revista saiu tudo, mas quando ela foi publicada já tinha mais pessoas me procurando para ser fotografado, querendo ser fotografadas, e eu estava querendo estender a ideia, né? Agora, esse livro do Porto de Santos, passa um pouquinho para mim, por favor. Isso aqui me chamou muito a atenção, foi porque eu na abertura falei sobre sentimental, por causa do seu pai, que me parece que foi uma grande inspiração na vida também para você, nas fotos e aqui no Porto, que seu pai... Sim, meu pai dedicou a vida dele inteira ao Porto de Santos, né? Ou enquanto um funcionário da antiga Companhia Docas, ou depois que ele se aposentou, ele continuou trabalhando para empresas ligadas ao Porto, né? Então a vida inteira dele, a gente pode dizer que ele esteve ligado ao Porto de Santos. Enquanto ele é um engenheiro civil, né? Sempre trabalhou ligado ao planejamento, à logística e ao tráfego. Então a vida dele foi isso. Mas ele também foi um fotógrafo amador muito bom, muito diferenciado, né? As nossas fotos de família, essas fotos de infância, eram todas em preto e branco, reveladas por ele num laboratório pequeno, né? Então até as fotos nossas do dia a dia, elas eram diferenciadas. E ele tinha também, quando o tempo permitia, ou por alguma razão excepcional, ele ia trabalhar no dia a dia dele e levava uma câmera.
E fazia as fotos dele, que eram umas fotos muito diferentes. Depois que eu comecei a fotografar e a ver isso de uma outra maneira, eu percebi que ali ele tinha um olhar diferente e tinha um conjunto interessante do Porto, né? Muito interessante. Você tem isso aqui no... Então, e aí quando eu parti para realizar esse projeto do Porto, a ideia desde o início é que a abertura do livro ele tivesse um início com imagens históricas, né, mais antigas, né? E eu, ao invés de eu ir buscar essas imagens públicas que a gente está acostumado a ver, dos carregadores de sacas de café, sim. Né, que a gente está cansado de ver, então os navios nos trapiches, falei, será que não é um momento de prestar uma homenagem a ele e também trazer imagens que são inéditas, né, que estavam em casa guardadas lá. E te aguardando também. Sim, também. Aguardando o momento certo. Aí eu resgatei, cataloguei tudo, identifiquei, assim, 7 pequenas histórias. Eu também não queria colocar imagens fragmentadas só pela beleza, né? Queria contar alguma coisa. Lógico. Identifiquei 7 pequenas histórias, colhi o depoimento dele, né? E ele fez questão de revisar tudo, então aí é o que abre o livro, né? São 7 pequenas histórias do final dos anos 50 e início dos anos 60. E com valor sentimental incrível. E totalmente inéditas, isso, né? Nunca ninguém tinha visto. Agora, você falou das fotos da época, PB. Engraçado, há fotógrafos até hoje que preferem as PB. O livro Tatu, ele é inteiro em PB, né? E como você vê essa diferença? É claro, o colorido chama atenção em qualquer lugar, mas como é que você vê isso, Márcio? Porque você atravessou fases e mais fases. Você começou há 30 anos, como você me disse antes de começarmos o programa, não existiam as digitais. Não, Dilma, a digital é muito recente na minha vida. As PB eram a tônica. Sim, eu fazia tudo. Desde que eu comecei a fotografar até 2007, que é outro dia aí, né? 10 anos atrás. Isso aí. Tudo que eu fiz durante esse período, que não foi pequeno, foi preto e branco, no meu laboratório, eu mesmo revelando. Então, minha ligação com o preto e branco é enorme. Tenho 5 ou 6 livros só preto e branco do início, né? O livro de Santos, Litoral Norte, o livro do Café, do Edifício Caetano de Campos, tudo isso é preto e branco, eu revelando. Então, é uma ligação muito forte. Eu adoro. Não, é fantástico. Tem temas que pedem para ser preto e branco, né? Como esse dos tatuados, como eu estava falando de pele, você falou também uma questão da seminudez ou da nudez, o preto e branco ele dá uma leve distanciada, assim, né? Uma leve abstração, a gente fala. A gente já não vê a pele do jeito que ela é, a gente suaviza um pouco a abordagem, né? Ficam muito mais legais, eu adoro. Eu achei que seria muito mais interessante ele ser inteiro em preto e branco do que ser em cor, apesar da cor das tatuagens, né? Agora, você já fotografou os lugares mais inéditos, já fez exposições por esse Brasil afora inteiro, pessoas... Marcos, o que você ainda não fez e falta você fazer? Tem alguma coisa assim nessa tua cabecinha de artista que você diz, eu quero ainda fazer isto? Muita coisa. Alguma? Me conta alguma aqui que é para se realizar, não, viu? Assim, o que fala aqui se realiza. Eu não conheço a África, né? Eu tenho assim um maior encantamento. Não essa África mais turística, assim, eu queria muito ir à Etiópia, né? Que é o berço do café. E aqueles gorilas que tem também em Ruanda, no Sudão. Então, a África, para mim, eu tenho que ir até lá de qualquer maneira. Mas nessa África, assim, mais fora do roteiro comum. Olha, gostei de saber, viu? Gostei. Vamos falar um pouquinho do Amazônia, só falta esse para nós falar. Já estamos chegando no finalzinho do nosso tempo. Tá ótimo. O Amazônia. Então, o Amazônia, ele também é mais ou menos como os 2 primeiros, que ele era um grande conjunto de imagens que eu já tinha. E aí ele parte por um pedido da editora brasileira que estava fazendo esse livro, que é uma publicação de um relatório da Unesco. Eu já tinha feito um trabalho para a Unesco em 2014, que era sobre o patrimônio da humanidade no Brasil. E ele também sabia que eu já tinha um grande acervo lá da Amazônia. Mesmo assim, eu dei, tanto esse quanto Noronha,
mesmo tendo esse grande acervo, eu ainda falei, vamos fazer o livro, mas eu vou dar uma corrida até lá para produzir mais alguma coisa. Olha só. Mas ele é um livro interessantíssimo, ele dá uma visão um pouquinho diferente dos estereótipos, assim, né? Que eu sempre tento, né? Fazer alguma coisa diferente. E inteiro em cor, que também, sabe, publicar em cor para mim, e bem publicados para mim, são os livros mais tecnicamente melhores que eu fiz até hoje. Perfeitos, e esses 5 em 3 idiomas, olha, é uma obra perfeita. Marcos, para terminar, qual é a palavra que conduz a sua vida? A minha esperança. Coisa boa. Olha, então, essa esperança, eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo só diz o seguinte: sucesso, sucesso para você nessa carreira brilhante. Legal. Muita energia, muita inspiração e muita ação, querido, para você, tá? Agradeço muito. Parabéns, Marcos. Obrigada, viu? JB, eu acabo de ter esse bate-papo super interessante com esse nosso amigo, fotógrafo santista, super renomado, que é Marcos Piffer. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.